Então, na primeira fase aqui, né, nos primórdios aí, do meu trabalho remoto para empresas do exterior, ela aconteceu, eu tinha mais ou menos 21 anos. Já faz um tempo aí, né? Então, hoje eu tenho 34. E eu tinha mais ou menos aí 6 anos de programação profissionalmente, mas nesse caso aqui, os projetos que eu atuava eram bastante restritos. Eu não tinha atendido ninguém ainda fora da minha região, então era bastante restrito, tá? A gente não tinha essa globalização que a gente tem hoje, que a gente consegue acessar tudo em todo lugar. Era bastante diferente o cenário daquela época. E uma coisa bastante interessante, que nessa época eu tinha mais ou menos 2 anos de cursinho de inglês, tá? Esses cursos normais aí. E o que eu queria fazer? Eu tava bastante sem dinheiro, né? E aí uma coisa que eu queria ter, né? Eu queria ter de alguma forma um retorno sobre esse investimento que eu fazia no inglês. Então, foi daí que eu comecei a pensar, eu poderia atuar, né, como desenvolvedor para o exterior, por exemplo. E ninguém tinha me falado sobre isso, tá? Então eu comecei a pensar sozinho e meio que fazer uns devaneios sozinho. E aí eu comecei a aplicar e procurar na internet o que eu poderia fazer, né, para trabalhar no exterior. Uma outra coisa que era bastante importante, o que eu fazia profissionalmente na época, tá? Então eu lecionava no ensino presencial, então era professor em um curso técnico, mas tudo que eu ganhava como professor ali, eu pagava a minha faculdade e o meu curso de inglês. Então não sobrava dinheiro para mais nada para mim. Então beleza, descobri que eu queria trabalhar no exterior, porque eu não achava projeto nenhum aqui, eu não queria sair de casa, queria trabalhar de casa, e comecei a buscar. Descobri um site que chamava Programmer Meet Designer, alguma coisa assim. O site, inclusive, existe até hoje, mas não tem nenhuma vaga mais postada lá. E uma coisa que era legal, ele mostra lá quantos usuários tem cadastrados, né? Então, eles têm na base deles mais de 100 mil usuários. Então, assim, era um site que era bastante grande na época. Hoje em dia está abandonado, parece, né? Então, porque não tem mais nenhuma vaga postada lá. Mas foi um site que eu consegui alguns trabalhos ali. Quando eu consegui a primeira resposta, né? Então, lá você mandava como se fosse um comentário ou uma mensagem pro cara que postou a vaga, e você discutia pelo site. Então saía várias notificações, até que alguém falava, beleza, então toma aqui o meu hangout ou algo nesse sentido, e você continuava a conversa. E aí eu recebi a primeira resposta, né? Então o cara explicou o projeto, era uma rede social para artistas, se eu não me engano, e tudo mais. E aí ele perguntou, mas beleza, quanto que você quer ganhar? E aí eu olhei e falei, cara, eu quero $40 por hora. E aí eu expliquei pra ele, falei, olha, eu olhei no site, essa é a média que a galera tá pedindo pro que eu faço. Então, eu quero $40 por hora. E aí ele falou, não, cara, eu quero te pagar $20. Aliás, R$20, né? Então, obviamente, o cara sacava quanto que dava a conversão e etc. E tentou empurrar R$20 a hora. E aí uma coisa que era bastante interessante, né? Eu já sabia negociar um pouquinho, eu não estava muito racional sobre isso, mas quando ele me ofereceu R$20 a hora, eu falei, beleza, não quero tal, e não respondi mais, né? Falei, então beleza, acho que não vai dar pra gente fazer negócio tal, e saí. E aí depois, acho que de algumas horas, assim, o cara falou, por $20 você faz, né? Então $20 a hora você faz. E aí eu topei. Eu falei, cara, vambora, vamos ver aí o que dá e tal. E uma coisa que é interessante, nesse trajeto eu fui descobrindo coisas que eu não conhecia. Então, por exemplo, eu descobri o que era o NDA, né? Então, o NDA, que é um termo que você assina para você não falar sobre o projeto, né? Então você não pode falar o nome do projeto, etc. E foi a primeira vez que eu tinha tido contato com isso. Então toda vez que eu atendia clientes no Brasil, a gente nunca teve essa preocupação, né? Então nunca tive um NDA ou algo nesse sentido, e foi a primeira vez que eu tive um contrato desse. Quando a gente se depara com alguma coisa que a gente não conhece, é bastante importante a gente ancorar numa coisa que a gente conhece. Então durante a negociação minha com ele, eu tava, obviamente você fica com medo, é muito novo, etc. E eu não sabia direito como lidar ali e tudo mais. E aí uma coisa que eu fiz, né? Então, eu coloquei no lugar da pessoa e me coloquei no meu próprio lugar, né? Então, eu tentando avaliar os dois lados, como que uma pessoa ganharia uma confiança. Então, o que eu precisava para ganhar confiança? E como que eu faria isso de uma maneira não tão agressiva para quem estava contratando? E aí eu pedi para ele, que parecia para mim um jeito mais justo da gente começar uma negociação, dele pagar um sinal, né? Então, na época, se não me engano, acho que ele pagou 5 horas adiantado, né? Então, não era um dia inteiro de trabalho ainda. Pelo menos eu já tinha uma ideia ali de que, ok, aquilo era sério de verdade
e a gente selava o contrato dessa forma. E um ponto que era bastante interessante, nessa época eu só me comunicava por texto. Então eu só escrevia, tá? Então eu nunca conversei com voz com esse cara, porque das minhas limitações ali, né? Então muitas vezes eu tinha que colocar em um tradutor ou procurar o que eu queria escrever. Então eu não tinha essa liberdade de me comunicar em inglês. Mas funcionou muito bem, trabalhar somente com texto ali, consegui me comunicar, consegui fazer o projeto, consegui receber. Eu tive alguns problemas no seguinte sentido: eu comecei a trabalhar 12 horas por dia. Eu queria terminar logo o projeto, queria receber logo, né? Então eu trabalhava muito, né, para render e terminar logo. E aí começou a me dar umas dores terríveis no braço, porque eu ficava muito tempo, né? Então 12, até tinha dias até que mais que isso, porque eu estava de férias, né, em dezembro. Então eu sentia muitas dores nos braços e tudo mais, tanto é que não deu para continuar tanto assim, porque chegou num ponto que eu não estava conseguindo mais trabalhar nesse ritmo mais. Mas eu fiquei mais ou menos aí 3, 4 meses nesse projeto, fiz muita coisa. O maior aprendizado dessa época para mim foi o de tentar até conseguir fazer. Porque eu fui tentando, na verdade, comunicação com essas vagas. Então eu abri o site lá e tentava, eu não lembro mais a quantidade, porque eu não conseguia achar histórico disso. Mas eu abria lá o site e eu ficava tentando, até conseguir, né? Então imagina você fazer isso com muito empenho, né? Então eu ficava realmente tentando muito até conseguir fazer.